numa guinada conservadora que o presidente Joe Biden classificou como um retrocesso. O novo entendimento já começou a transformar o país, com estados anunciando proibições e restrições. Aqui no Brasil, o aborto só é permitido em algumas situações específicas, entre elas o estupro. Mas essa semana causou indignação a notícia de que uma menina de 11 anos, vítima de estupro de vulnerável, foi pressionada por uma juíza a desistir do aborto a que tinha direito. A menina estava, então, com 22 semanas de gestação, mas só conseguiu interromper a gravidez na última quarta-feira, já com 29 semanas de gestação, depois da divulgação do caso. E ontem, uma atriz de 21 anos se viu obrigada a revelar um episódio doloroso de sua intimidade, depois de ter sua privacidade exposta na internet e de sofrer ataques de ódio. A atriz Clara Castanho publicou uma carta dizendo que foi estuprada e que decidiu entregar para adoção de forma legal o bebê que nasceu desse ato de violência. Vítimas desrespeitadas, julgadas. A repórter Renata Capucci conta a primeira dessas duas histórias. Ela entrevistou com exclusividade a mãe da criança que foi estuprada em Santa Catarina. Uma mulher que se viu impotente diante da indiferença da justiça. Depois de tudo que a gente passou, eu vendo a minha filha bem hoje, eu me sinto aliviado, né? Nós conversamos com a mãe da menina enquanto a filha de 11 anos recém-completados ainda estava no hospital. Como é que ela está de saúde? Eu falo com a minha filha que está bem, por um pouco de justiça, né? Porque ela é uma criança. Eu vou falar pra você que eu estou feliz. Não estou feliz, a gente está passando por um processo bem complicado ainda. O procedimento foi feito esta semana aqui no Hospital Universitário de Florianópolis, a mesma unidade para onde a criança foi trazida quando tinha 22 semanas e 2 dias de gestação, pouco depois que a família descobriu a gravidez. Na ocasião, o aborto não foi realizado. Foi aí que começou uma batalha judicial para que a lei fosse cumprida. No início de maio, assim que a gravidez da criança foi confirmada, a mãe levou a filha ao Conselho Tutelar de Tijucas, cidade a 50 quilômetros de Florianópolis. Depois, mãe e filha foram ao Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, referência para procedimentos de interrupção da gestação em casos de estupro. A menina, na ocasião ainda com 10 anos, fez todos os exames. O hospital pediu autorização à Justiça porque segue o protocolo de normas técnicas do Ministério da Saúde, que define como aborto legal a interrupção da gestação até 21 semanas e 6 dias quando se trata de vítima de estupro. A partir daí, você fala em antecipação do parto. Não quer dizer que essa gestação ela não possa ser finalizada, mas não é mais um aborto. O artigo 128 do Código Penal garante o aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Ele não estabelece prazo gestacional para a realização do aborto, né? Não há, pela lei, não há esse prazo. Em relação a essas semanas de gestação, é uma regulamentação. Então, uma regulamentação que está abaixo da Constituição, que está abaixo da lei. Então, não há um impedimento legal de realizar o aborto após 22 semanas. Depois de receber a mãe e a menina, o Conselho Tutelar comunicou ao Ministério Público da Vara da Infância e Juventude sobre a ocorrência de gravidez envolvendo uma criança vítima de estupro. Como a vítima tem menos de 14 anos, a lei diz que é estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar também encaminhou o caso ao juiz criminal. É um crime, estupro. Então, quem decide pela interrupção da gravidez, dependendo da situação, é o juízo criminal. Antes que o juiz criminal se manifestasse, o Ministério Público solicitou que a menina fosse levada a um abrigo, alegando a proteção da criança. E a juíza da Vara da Infância acatou o pedido. Quando o juiz criminal decidiu que o hospital poderia fazer o aborto, ela já estava separada da mãe, que procurou reverter essa medida. Durante a audiência para definir se a criança poderia voltar para casa, a então juíza titular da Vara da Infância e Juventude da cidade de Tijucas, Joana Ribeiro, não autorizou que a criança deixasse o abrigo. É dela a voz na gravação, obtida pelo site The Intercept Brasil, numa reportagem em parceria com o portal Catarinas, publicada esta semana. Na sessão, no dia 9 de maio, a juíza Joana Ribeiro faz perguntas à menina sobre a gestação. E tu sente o bebê mexer? Sente? Ele chuta? E como que foi a gravidez para você, querida?
O aborto legal já havia sido autorizado pelo juiz criminal. A audiência era somente para decidir se a menina poderia deixar o abrigo. No entanto, a juíza Joana Ribeiro questiona se a criança, então com 10 anos, vítima de estupro, quer manter a gravidez. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho de bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? O que aconteceu naquela audiência pública foi uma enorme violência e ilegalidade. Aquilo é uma coação, porque aquelas mulheres eram, na verdade, autoridades. E aquela menina e aquela mãe estavam submetidas àquela autoridade. Portanto, aquilo foi uma sessão de tortura. A promotora Mirela Dutra Alberton também insiste para que a menina mantenha a gravidez. Você aceitaria, então, ficar mais 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para fechar esses 6 meses deles, a gente dá a medicação que ele precisa, para o pulmãozinho dele se formar por inteiro. A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Santa Catarina instaurou uma reclamação disciplinar para apurar a atuação da promotora. Se tinha na época, tinha 22, 23 semanas, mais 2 semanas vai dar 25 semanas. Seria um feto de 650 gramas, com possibilidade remota de nascimento, de sobreviver, que necessitar de uma UTI, e se sobreviver, com grande chance de ter sequelas, de cognitivo, de problemas sérios da saúde. Não tem cabimento essa proposta de manter mais 1 ou 2 semanas. Não existe isso. O diretor do Centro Integrado Amaury Medeiros, em Recife, referência no atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência, afirma que a saúde da criança grávida tem que ser levada em conta. É sabido, questões médicas, que uma gravidez com 11 anos tem um risco enorme de complicações de parto prematuro, de pré-eclâmpsia e risco de 5 vezes maior, de 4 a 5 vezes maior de morte. A juíza tinha como prioridade o feto. Ela desumanizou a criança e não viu aquela menina como uma criança de 10 anos. Tu não conseguia enxergar, tu não tem empatia o suficiente para olhar para uma criança de 10 anos. A mãe também questiona. Eu prefiro tratando a minha filha, ela deveria ter se perguntado para ela. E eu acho que eu deveria responder por ela, né? Ela é uma criança muito imatura. Expor uma criança a situações dessa, de novo, é uma tortura, é chocante, né? Você não diz isso nem para uma mulher, né? Cabe ao sistema de justiça e às autoridades públicas, estatais, né, atuarem no sentido de garantir direitos, né, e não de impossibilitar, inviabilizar direitos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que a Corregedoria-Geral da Justiça instaurou o pedido para apurar os fatos. Também por nota, a Corregedoria Nacional de Justiça informou que a conduta da juíza Joana Ribeiro está sendo apurada numa reclamação disciplinar que foi instaurada. O advogado de defesa da juíza afirma que a magistrada cumpriu seu dever em defesa dos direitos humanos de adolescentes e do nascituro e que, quando for possível, a juíza vai demonstrar que atuou dentro da lei e da justiça. A mãe da menina se desesperou durante a audiência. Então, qual que é a nossa mãe, o que eu estou passando de ver a minha filha nessa situação, eu não sei mais o que fazer. E mesmo querendo o aborto, acabou concordando em manter a gravidez para ter a filha de volta em casa. Doutora, independente do que a senhora decidir, porque eu sei que é a senhora que vai decidir, eu só queria fazer um último pedido. Deixa a minha filha dentro de casa comigo. Se ela tiver que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo, sou criança. Deixa eu cuidar dela. Se a senhora quiser que eu acompanhe ela, que fique mais tempo com o bebê na barriga dela, eu aceito isso, porque ela não tem noção do que ela está passando. Vocês fazem esse monte de perguntas, mas eu não quis responder. Ao Fantástico, ela explicou por que reagiu daquela forma. Eu me senti honrada porque eu tomar uma decisão pela vida
da minha filha. Pela vida, pela ida dela para casa, então, para mim foi difícil. Chorei, me desesperei, gritei dentro da sala. Até chamada psiquiatra eu fui, porque eu não sei acima de mim, né? Eu não falei acima de mim nenhuma das vezes que a gente foi, nenhuma das audiências que eu fui ouvida. A mãe contou como foi ficar mais de 40 dias longe da filha. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque todos os dias eu chorava, quando eu ia visitar ela, assim, que ela chorava, porque para mim ela ser uma das partes mais difíceis na hora de eu ter que deixar ela e eu não poder ter uma condição na vida da minha filha. Ela dizia para mim, mãe, vai para casa. E eu tenho que falar para ela, filha, agora não pode fazer nada, isso me doía muito. A delegacia de Tijucas investiga o caso e, de acordo com o delegado, um menor de 13 anos é suspeito de ter estuprado a criança, então com 10 anos. Temos o estupro de vulnerável, que acontece quando ocorre a conduta de constrangimento, né, para a prática sexual ou qualquer outro ato libidinoso. No caso concreto, ficou muito claro que o envolvido, o menor de idade, ele praticou um ato infracional análogo ao crime de estupro. Pela lei, relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, mesmo que o ato seja consensual, sem emprego de violência, é considerado crime. No caso de Santa Catarina, a menina que engravidou é a única vítima. Como o menino apontado como autor tem mais de 12 anos, ele vai responder por ato infracional análogo a estupro de vulnerável. Um adolescente, ele está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não está sujeito, ao Código Penal. E são medidas que variam, conforme as circunstâncias, a gravidade, o histórico desse adolescente. Elas vão variar desde uma medida mais grave, que seria uma medida de internação, até uma medida mais branda, que pode ser uma advertência, pode ser uma medida de cumprimento em meio aberto, uma prestação de serviço. Há uma responsabilização, mas dentro de um outro sistema, que é esse sistema protetivo da criança e do adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um levantamento ainda inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito a pedido do Instituto Liberta e que o Fantástico antecipa agora, mostra que pelo menos 35.735 crianças e adolescentes de 0 a 13 anos foram estuprados no Brasil em 2021. Segundo a pesquisa, esse número representa mais da metade dos casos de estupro registrados no Brasil em 2021. Na grande maioria, as vítimas tinham algum tipo de vínculo com o autor. 40% dos crimes foram cometidos por pais ou padrastos, 37% por primos, irmãos ou tios e quase 9% por avós. 85,5% das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável foram meninas, 14,5% meninos. Se a gente lembra do fato de que são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora, que o Brasil, por ano, tem mais de 21.600 meninas que ficam grávidas antes dos 14 anos de idade, a gente vai ter certeza de que este não foi o único caso que aconteceu. E precisamos falar disto. A polícia recolheu material genético do menino de 13 anos e do padrasto da vítima. O padrasto se submeteu ao exame de DNA voluntariamente, colaborando com as investigações. Em relação à colheita de indícios, até então não foi apresentado nada que seja substancial o suficiente para que ele venha responder por o crime ou algo do gênero, que ele tenha participado de alguma forma. Ele foi acusado de legalmente. Foi afastado de casa, na distância da minha filha, na distância da casa. Então a gente sabe que a justiça seja feita, O Ministério Público Federal reitera que o aborto legal não requer qualquer autorização judicial ou comunicação policial, assim como não existem, na legislação, limites relacionados à idade gestacional e ao peso fetal para a realização do procedimento. Eu prefiro viver hoje, cuidar da minha filha hoje, pra gente pensar juntos daqui pra frente, o que será melhor pra nós. Um dia de cada vez, mãe.
A segunda história fala da divulgação irresponsável de um drama íntimo. Na carta que publicou ontem, a atriz Clara Castanho diz que foi violentada não só pelo homem que a estuprou, mas também pelo julgamento das pessoas. É o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Esta é a primeira frase da carta divulgada ontem pela atriz Clara Castanho, de 21 anos, em sua rede social. Ela veio a público esclarecer uma situação íntima e dolorosa que vem sendo exposta nas redes sociais e ganhou repercussão nos últimos dias. Clara contou na carta que foi vítima de um estupro, teve o bebê e o entregou para a adoção, seguindo todos os trâmites legais. A atriz não queria expor esse episódio de sua vida, mas sites e redes de fofocas trouxeram não só a história a público, mas também especulações e ataques à atriz. Tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi no dia 24 de maio, dizendo que Clara teria dado à luz a uma criança. A pedido da própria atriz, o post foi apagado. Mas a notícia se espalhou. Na última quinta-feira, a apresentadora Antônia Fontinelli incitou ainda mais os comentários contra Clara na internet. Sem citar nomes, ela disse em uma live em tom bastante agressivo que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para a adoção. E depois disso, Clara se manifestou pela primeira vez sobre o assunto através de uma carta aberta em sua rede social. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. Meses depois, comecei a passar mal. O médico sinalizou que podia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada ou um mioma. Fiz uma tomografia e o exame foi interrompido às pressas. Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no final da gestação quando eu soube. Meu mundo caiu. Clara conta que seguia menstruando normalmente e que não havia ganhado peso. E que, ao contar para o médico que tinha sido estuprada, se sentiu violada e culpada novamente. Esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-la. Eu não tinha e não tenho condições emocionais para dar a essa criança o amor, o cuidado e tudo que ela merece ter. Procurei uma advogada e tomei a decisão de fazer uma entrega direta para a adoção. Passei por todos os trâmites: psicóloga, Ministério Público, juíza, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que, pela própria lei, garante sigilo para mim e para a criança. Essa advogada explica que, mesmo que Clara não tivesse sido estuprada, ela poderia legalmente entregar a criança para a adoção. Toda mulher, ainda que não seja vítima de um estupro, queira não ficar com um bebê, ela tem esse direito, inclusive o direito ao parto de maneira sigilosa. Na carta, Clara diz ainda que no dia que o bebê nasceu, na sala de cirurgia, ela foi abordada e ameaçada por uma enfermeira com as seguintes palavras: imagine se tal colunista descobre essa história. E quando Clara voltou para o quarto, já tinha mensagens do colunista com todas as informações. Depois da divulgação da carta de Clara, o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, publicou um texto detalhando o caso. A doutora Faida diz que tanto Léo Dias como Antônia Fontinelli podem responder por difamação. Muita gente se engana e diz assim: se eu não coloco o nome, então eu não viro réu em uma ação. Se todos os dados que você relata dão conta que é aquela mulher, você pode sim virar réu numa ação por difamação. Na carta, Clara diz ainda: vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. Como mulher,
Eu fui violentada primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. Espero que, ao menos, tudo o que me aconteceu sirva para que mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas pelas violências que elas sofrem. Entregar uma criança para a adoção não é crime, é um ato de supremo cuidado. O Fantástico procurou a Clara Castanho, mas ela preferiu não dar entrevista. Por mensagem, disse que está tudo muito difícil e recente e que o que poderia dizer nesse momento já está escrito na carta. Clara termina a mensagem dizendo: eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. A exposição de uma história tão íntima contra a vontade da Clara causou indignação nas redes sociais. Que live, hein? Não tem vergonha de expor outra mulher como você fez? Como você tem coragem de agredir uma mulher vítima de estupro? Você não tem sororidade, empatia, humanidade. É preciso louvar a coragem de Clara Castanho e ser solidário com a sua dor. Atriz desde pequena, Clara fez novelas na Globo como Viver a Vida, Morde a Sopra e Além do Tempo. Fãs, amigos e colegas formaram uma imensa rede de solidariedade que está amparando a atriz. Como Paola Oliveira. Sinta-se acolhida por todos que te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor, na justiça. Maísa escreveu: te amo pra sempre, estou com você. Zezé Mota: ninguém tem o direito de expor a dor de ninguém. Força, amada. Ludmila escreveu: sinta-se abraçada e conte comigo. Comentando as postagens de apoio, a atriz agradeceu a admiradores e aos colegas como Bruno Mazeu. Obrigada por esse cuidado tão grande. Obrigada. Nunca foi sobre fetos e crianças. Sempre foi sobre querer colocar regras e limites no nosso corpo. O hospital em que Clara foi atendida, na Grande São Paulo, disse em nota que abriu sindicância para apurar o caso e que se solidariza com a paciente e familiares. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo diz que vai apurar a denúncia da atriz sobre vazamentos de informações sigilosas. E o Conselho Federal de Enfermagem informa que determinou a apuração da ocorrência e que tomará todas as providências para a identificação dos responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas. Em postagem, Lilian Tarran, diretora de redação do Metrópolis, diz que o site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal e que a matéria foi retirada do ar. Hoje à tarde, o colunista Léo Dias pediu perdão à atriz. Ele diz que não deveria ter escrito nenhuma linha sobre esta história ou ter feito qualquer comentário sobre algo a respeito do qual não tem o direito de opinar. Também hoje em vídeo, Antônia Fontenelle tentou se eximir de responsabilidade sobre o episódio e não pediu desculpas. Como é que a gente pode analisar esses momentos tão dolorosos para a mulher esta semana? É muito triste ver que, ao invés de estarmos avançando nos direitos das mulheres, vendo os últimos dias, o que se apresenta é que estamos recuando. Mas a gente precisa unir forças para que estes tristes episódios não impeçam que a gente avance.